Quando aprendemos a ter discernimento quanto ao tempo de Deus para a nossa vida, nós aprendemos a esperar de forma confiante, colocando a nossa fé em ação, tanto para esperarmos quanto para agirmos. Mas se você não estiver atento ao tempo, certamente o tempo vai passar. As rugas vão aparecer, os cabelos ficarão brancos e a sua atitude será em permanecer inerte e parado. Isso vale para toda e qualquer pessoa. Mas se entendemos o tempo de Deus, nós somos movidos pelos seus propósitos. E aí sim nós nos tornamos ferramentas preciosas, marcando nossa presença nesta geração e seremos pessoas plenas e realizadas, pois estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Como é bom a gente estar pensando, estudando e buscando a luz da palavra de Deus a respeito do tempo, do nosso tempo, do meu tempo e também do seu tempo. Quando Jesus nasceu, haviam homens estudiosos, magos, sábios, e esses homens saíram por toda a face da terra, do mundo conhecido daquela época, a buscar onde é que havia nascido o Salvador. E eles encontraram. No entanto, também Herodes, um homem ganancioso, ele tentou matar a Jesus, mas Jesus não morreu quando era criança, porque não era o seu tempo. Durante o ministério de Jesus, quando ele estava pregando por toda a Judéia, quando estava pregando por todas as cidades, ensinando a palavra de Deus, muitas pessoas ficaram furiosas, ficaram iradas e também quiseram tirar a vida do mestre, mas também não conseguiram. Até que chegou o determinado momento, quando era o tempo que ele deveria ser levado à cruz. Ele sabia que aquele era o momento, tanto é que ele até preparou os seus discípulos. Nesse momento, ele realmente foi à cruz e morreu, cumprindo assim um propósito em trazer a salvação para mim e também para você. Eu quero fazer uma pergunta muito séria a você. Como é que você tem gastado o seu tempo? Como é que vocês têm enxergado você vivendo dentro desta geração? E ainda, o que é que Deus tem para a sua vida hoje? Permaneça ligado, porque a palavra de hoje vai trazer uma mensagem ao seu coração, vai falar poderosamente com você. Permaneça sintonizado, chame outras pessoas para que possam estar ouvindo essa palavra, esteja acompanhando aí, segure a sua Bíblia na sua mão, as suas escrituras, para que você possa estar conferindo cada uma das passagens dessa mensagem que ouviremos nessa manhã de hoje. Permaneça ligado. Diz assim a palavra do Senhor. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem naquela cidade possesso de demônio, que fazia muito tempo que ele não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar, Jesus berrou, prostrou-se ao contemplar Jesus, berrou, prostou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que deseja comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem, e diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentado e vigiado pelos guardas, arrebentava as cadeias, os grilhões, e era impedido pelo demônio para lugares desolados. E Jesus inquiriu: qual é o seu nome? E ele replicou: Legião,
pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não o mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava postada naquela colina. E os demônios imploravam a Jesus que permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então saindo do homem os demônios, invadiram os porcos, e a manada jogou-se no precipício abaixo, em direção do grande lago, e todos os porcos se afogaram. E ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelos cuidados dos porcos fugiram e foram prestar contas na cidade e pelo campo. Eu tenho algo muito especial a dizer a você. O seu tempo é uma das coisas mais preciosas que você tem em sua vida. Eu vou repetir. O seu tempo é a coisa mais preciosa que você tem em sua vida. Pode ser que uma pessoa tenha vida, mas o seu tempo é apenas 2 horas. Ela vai fazer muito pouco em 2 horas. Por isso a vida depende que o seu tempo, ou no seu tempo, tudo venha a se concretizar. O seu tempo, querido, o seu tempo, minha irmã, é a maior oportunidade que você tem. Oportunidade de crescer, oportunidade de melhorar, oportunidade de conviver com pessoas, oportunidade de desfrutar aquilo que a vida tem te dado, oportunidade de prosperar, tudo dentro do seu tempo. Mas quando você desperdiça o seu tempo, quando você está distraído por aí e não presta atenção no seu tempo, lá na frente você vai entender que o tempo que passou não volta mais. É como quando você perde o trem. O trem foi e acabou e não vai voltar mais. Por isso o seu tempo é a grande oportunidade que Deus tem te dado. E o Criador se entristece quando você está por aí distraído, perdendo o seu tempo com tantas coisas, com tantas situações. Deus tem te dado o seu tempo, mas de repente você não tem usufruído o tempo que Deus tem te dado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Imagine você, o goleiro do seu time de estimação. O goleiro sai de debaixo das traves e vai lá para o meio do campo. Aí de repente acontece uma jogada e a bola está vindo em direção àquele gol. Mas o goleiro está distante, ele tenta até chegar para cumprir o seu papel, para cumprir a sua função, aliás, a sua missão de defender aquela bola. Mas acontece que os adversários se colocam à frente, tentam obstruir, tentam impedir, tentam segurar, para que ele perca o seu gol, para que ele perca a oportunidade de defender aquele gol. Você sabia que na nossa vida sempre existe um adversário? Sempre existe um adversário que tenta te impedir, que tenta te segurar, que tenta até mesmo te distrair, para que você não viva as coisas tão preciosas que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você entenda que Deus tem coisas preciosas para a sua vida. Por favor, entenda isso. Por isso, você precisa observar
de que forma você tem gastado o seu tempo. No que é que você gasta a sua vida? Porque a sua vida está passando juntamente com esse tempo. Aí vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai dizer assim: aquele tempo passou. Agora eu estou vivendo uma outra fase. Agora eu estou vivendo um outro momento. Mas eu quero que você entenda, querido, que quando você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo, certamente você estará cumprindo a missão para a qual você foi criado. No tempo certo, no momento certo, atento, observando, de olho, não estando distraído por aí, porque existem tantas distrações, existem tantas situações que nos distraem, que nos deixa meio que distantes de todas as coisas e acabamos perdendo aquilo que é mais necessário. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas uma lâmpada se coloca no velador, para que ela possa iluminar toda a casa. Se pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama, ela vai estar sem objetivo, ou seja, ela vai estar perdendo tempo. Porque chega um momento que o azeite acaba e aquela lâmpada também não cumpriu o seu papel, não cumpriu o seu objetivo. Assim é com a nossa vida. Essa mensagem, querido, é para que você não continue a perder o seu tempo. Diz a palavra que havia um homem. Deus criou aquele homem com um propósito. Deus criou aquele homem com um projeto específico, definido, que aquele homem seria uma bênção, que aquele homem tivesse famílias, que aquele homem tivesse a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, que aquele homem, na verdade, cumprisse o papel para o qual ele foi criado. Mas acontece que o inimigo, diz aqui a palavra, que aquele inimigo, ele se apoderou daquele homem, e diz aqui que durante muito tempo, ele vivera endemoniado. Durante muito tempo, ou ele estava preso pelas correntes, ou ele estava preso nas grades. Durante muito tempo, ele não podia viver verdadeiramente o projeto para o qual ele fora criado. Eu quero que você entenda isso. E aquele homem chegou um momento que ninguém dava absolutamente nada por ele. Diz que ele vivia muito magro. A sua barba crescera, os seus cabelos estavam grandes, despenteados, embaraçados. E diz a palavra que aquele homem andava pelo cemitério. Cemitério é lugar de tristeza. Cemitério é um lugar onde não se tem esperança. Cemitério é o lugar onde estão as pessoas que o seu tempo já foi. E aquele homem estava vivo, mas ele continuava andando pelo cemitério. E ele foi perdendo o seu tempo. As suas palavras não tinham nenhum nexo. O que ele falava ninguém acreditava. O chamavam de louco. Ninguém nasceu para ser louco. Ninguém nasceu para ser drogado. Ninguém nasceu para estar perdido por aí, num emaranhado de situações. Ninguém nasceu para viver distante do Senhor.
A Bíblia diz que aquele homem feria o seu próprio corpo. Ele estava completamente longe, distante de Deus. Alguém que está distante de Deus, ele acaba se ferindo e ferindo a outros. Alguém que está distante de Deus acaba se machucando e machucando a outros. Alguém que está distante de Deus não tem perspectiva de vida, não sabe para onde ir, fica ermo, dando voltas ao redor de si mesmo. Era a situação, diz aqui a palavra daquele homem. Ele andava longe de Deus, até que um determinado dia, Jesus desembarca naquele lugar. O melhor dia da vida daquele homem. Aquele homem que perdera tanto tempo, diz aqui a palavra que foi muito tempo. Você sabia que tem pessoas perdendo tempo por aí? Você sabia que existem pessoas equivocadas por aí? Existem pessoas que, pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, estão perdendo verdadeiramente a sua juventude, os seus dias de vida, perdendo a sua alegria. Era um fato que aquele homem estava vivendo. Mas Jesus entrou naquele lugar. E Jesus entrou também na vida daquele homem. Entenda isso, por favor. E quando Jesus entra na nossa vida e nós entendemos isso, nós deixamos de perder o nosso tempo e nós começamos a cumprir um propósito, começamos a viver um objetivo. Começamos a entender que Deus nos criou com um propósito, começamos a entender que nós não estamos vivendo por acaso, mas Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito com cada um de nós. A palavra é tão interessante, porque esse homem, na verdade, ele quis até entrar no barco de volta com Jesus. Ele quis até ir juntamente com Jesus para onde Jesus fosse, porque a vida dele foi transformada. Ele começou a ter raciocínio, ele começou a ter a visão do que é que Deus tinha para a vida dele. Ele se viu completamente liberto, ele se viu transformado. E Jesus diz assim: vá, a sua função vai ser dizer para a sua família, a sua família também é preciosa para mim. Você sabia que a sua família é preciosa para o Senhor Jesus? Jesus diz assim: vá e diga para a sua família o que é que Deus fez na sua vida. Ou seja, testemunhem lá na sua casa. As pessoas vão ver o antes e vão ver o depois. Vão ver um homem perdido, vão ver um homem enlouquecido, vão ver um homem. Eles viram um homem que estava completamente perdido agora. Agora você vai testemunhar. O seu testemunho é muito importante. As pessoas precisam ver o que é que Deus está fazendo na sua vida. E ele voltou para a sua família. Certamente as pessoas pensaram: o que é que está acontecendo na vida desse fulano? Quem é que foi capaz de fazer isso? Quem trouxe essa tremenda transformação? Eu digo a você, querido, que somente Jesus pode fazer isso na vida de um homem e na vida de uma mulher. Nos dias em que estamos vivendo, nesse momento, nesse tempo, que se chama hoje, nesse tempo em que Deus te deu um potencial, você tem um potencial. Esse potencial não é para ser perdido, mas é para que algo se cumpra, é para que você exerça uma função, é para que você faça algo. Quando Deus nos fez, Ele não fez nada, nem passando, nem faltando. O projeto foi completo. Você é uma obra-prima
das mãos do Senhor. Você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Mas o seu tempo é agora. O seu tempo não foi há 100 anos atrás, e nem será daqui a 80 anos. O seu tempo é agora. Esse é o nosso tempo produtivo. Daqui a pouco, nós começaremos a sentir que esse tempo de vigor, que esse tempo de força, que essa resistência, ela começa a se esvair. Ela vai se acabando. Até a visão começa a enfraquecer. Tem que botar óculos, depois aumenta a lente do óculos. E o tempo vai passando. E aí você vai percebendo que o tempo está passando, que as coisas estão acontecendo. Por isso que, com um coração sincero, nós precisamos chegar diante de Deus e perguntarmos: Senhor, por que é que o Senhor me fez? Por que é que eu existo? Por que é que o Senhor me deu alguns dons, alguns talentos? Por que é que o Senhor me fez uma pessoa tão especial? Eu estou dizendo que você precisa, querido, você precisa encontrar o propósito para o qual você foi criado. Deus não te fez por acaso, Deus te fez com um propósito. Mas se você não encontra o seu propósito, vai chegar lá na frente, você vai se olhar e dizer assim: eu estou frustrado, está faltando alguma coisa na minha vida, eu acho que não fiz tudo o que deveria fazer. E você não nasceu para ser frustrado. O problema é que no decorrer da nossa vida, nós encontramos algumas coisas que vai nos obstruindo. Se porventura você está vivendo assim, querido, é tempo de você passar por uma mudança profunda. Essa mudança profunda, ela acontece quando nós pegamos a palavra de Deus e dizemos: essa palavra é para a minha vida. Eu vim, Jesus diz em João 10:10, eu vim para que você tenha uma vida abundante. É tempo de você viver a vida abundante que Deus trouxe a você. Se você não tem vivido essa vida abundante, então comece a pensar e saiba que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, não uma vida mais ou menos, mas uma vida abundante. Será que você recebe essa palavra? Você aceita essa palavra sobre a sua vida? Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, sabemos que a Tua palavra é poderosa, a Sua palavra é capaz de transformar vidas, e nós não podemos continuar mais perdendo tempo. Mas nós queremos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para entendermos que o Senhor tem falado conosco. Portanto, o Senhor fortaleça esse homem, essa mulher, dê-lhe a graça, abra os olhos, abra o entendimento, e que ele tenha bastante claro, que ela tenha bastante nítido o que é que o Senhor tem para a vida dela. Toma essa vida em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nós vamos aplaudir a Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos quase chegando ao final desse nosso programa. Mas eu quero te dizer algo. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós temos pregado o Evangelho para que haja avanço, para que a igreja do Senhor Jesus avance e se estabeleça como governo sobre a face da terra. Hoje, através da palavra de Deus, do ensino que o Ministério Deus Forte tem se esmerado em trazer a você, em trazer a tantas e tantas vidas, nós temos buscado e temos visto também o nascimento de uma igreja apostólica e profética
que está comprometida com o ensino da palavra do Senhor, para que se estabeleça uma grande colheita daqueles que estão perdidos, mas sobretudo daqueles que têm os seus corações quebrantados em acolherem, em aceitarem a palavra de Deus. Por isso eu quero dizer a você e quero até te convidar para que esteja conosco em uma das nossas celebrações. E o Ministério Deus Forte é um ministério jovem, mas no entanto, um ministério vibrante, alegre, comprometido em levar de forma séria a palavra de Deus à sua vida e a todos os lugares onde Deus tem nos permitido que estejamos chegando. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, venha estar conosco, venha participar desses momentos tão especiais que nós temos vivido no Ministério Deus Forte. Vai ser uma alegria muito grande poder te receber, vai ser uma alegria muito grande receber também a sua família, porque nós somos uma igreja de família. Então, esteja conosco em uma das nossas celebrações, venha participar com o coração aberto, para que você possa também, juntamente conosco, estar avançando em direção àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar e eu quero fazer uma oração em favor à sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse homem e essa mulher. Tome essas vidas em tuas mãos, Pai. Se porventura houver alguém enfermo, que o Senhor cure. Se porventura houver alguém entristecido, que o Senhor venha trazer alegria. Aqueles que estiverem, Senhor, nesse momento, sofrendo, padecendo de todo e qualquer mal, que o Senhor possa entrar com providência nessas vidas. Tome, ó Deus querido, sobretudo, essas vidas em tuas mãos, traga paz, traga alegria, traga tranquilidade e que essas vidas, que essa família receba nesta manhã de hoje a tua santa e gloriosa visitação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, estaremos aguardando por você em uma das nossas celebrações e será, mais uma vez eu estou dizendo, uma grande alegria poder te receber. Deus abençoe e até mais.